Adriana, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Acho que é a primeira vez que a gente conversa se vendo, né? É, E aí, como que estão as coisas? Tudo em paz? tudo direitinho. Ah, então tá bom. Adriana, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade da gente aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Que é a questão da indicação de resinas e cerâmicas, principalmente na questão da reabilitação, porque é um tema que gera muita dúvida, gera muita controvérsia, né? E eu penso que a gente discutir pensando em ciência, mas pensando também na parte clínica, que não pode ser deixada de lado nunca, eu penso que é bem interessante. Eu sei da sua experiência, a gente tem um contato aí já há algum tempo, né, lá através do curso do Digital Excelência, e eu queria que a gente começasse essa conversa com você me contando, né, um pouco mais da sua evolução desde que você comprou o sistema Serec, o que isso mudou na sua rotina e por que eu estou te perguntando isso? Porque à medida que a gente, pelo menos no meu entendimento, né, à medida que a gente vai sendo mais o responsável direto por todas as fases do tratamento, né, a nossa forma de lidar com os casos clínicos ela acaba mudando. Porque, no meu caso, antes o que eu fazia? Eu tinha preocupação de planejar, depois de preparar, de moldar muito bem, de fazer um registro oclusal e muitas vezes eu mandava aquilo para o laboratório e por mais que eu tentasse entender de materiais restauradores, a gente acabou ficando na mão do técnico, né? Porque a gente tinha que acreditar que ele usou o material que foi planejado, a maneira como ele trabalhou aquele material às vezes mudava um pouco. Então, como eu te falei, eu queria que você começasse me contando a sua evolução nesse sentido e o porquê da sua busca, né, nessa solução dessas dúvidas relacionadas às indicações de resina, cerâmica, quando usar um, quando usar o outro, o que é vantagem, o que é limitação, para a gente introduzir nosso assunto. Certo. Eu comprei o conjunto todo, né, o Serec, em setembro de 2019. Uhum. E a curva de aprendizado ainda acontece, foi bem difícil. Até porque, 6 meses depois, entrou a pandemia. Uhum. Mas, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse esse equipamento, eu não sei como eu teria passado na pandemia. Uhum. Porque os laboratórios também fecharam e teve toda a dificuldade de tudo. Isso, assim, me auxiliou muito. E a própria pandemia também me ajudou a ter mais tempo para fazer o seu curso, para buscar conhecimento, fazer testes, manusear mais o computador, que é uma coisa que a gente precisa muito, né? Porque eu não tinha muito essa intimidade, digamos assim. E a gente acaba tendo que se forçar, senão a gente também não consegue planejar nossos casos, né? Mas acho que todo protetista passa pelo que você falou, de a gente planejar, jogar na mão do técnico e muitas vezes ficar frustrado com o que vem de resultado. Ou às vezes pelo descuido, por melhor que seja o laboratório, às vezes a gente manda para um laboratório bom e não é aquele técnico que está ali na frente que pega o seu caso para fazer. E acaba a gente tendo muito desgosto, né? Em compensação, nossa responsabilidade aumenta muito com o sistema, porque a gente vai do início ao fim, eu brinco que a gente não tem a quem culpar. Eu falo a mesma coisa. Eu falo inclusive com os pacientes, olha, antes eu tinha que colocar a culpa, agora não. Porque o equipamento não vai errar. Se errou, fui eu, né? Mas, assim, dá um conforto de a gente ter todas as possibilidades na mão e ir testando no bom sentido, não é colocar qualquer coisa, Claro. mas a gente poder observar, ter a facilidade de trocar se alguma coisa está errada. Isso, na minha cabeça, pelo menos, é mais tranquilo, tornou tudo mais viável. Uhum. Né? E com relação às resinas, eu tenho um pé atrás com resina, por questão de durabilidade, eu tenho o mau hábito de querer que tudo seja para sempre. Uhum. E não é. Mas em relação à resistência, em relação à durabilidade, por outro lado, eu vejo algumas vantagens de indicação.
mas a gente sempre tem dúvida. Quando a gente, eu sou muito de ler manual. Então, quando a gente passa a fazer isso, é igual a bula de remédio, você começa a ficar mais criterioso. Então, você deixa de ser um pouco mais empírico do que a gente vê na clínica e tenta ir mais para a ciência, né? E aí dá um nó na cabeça. Tem uma linha aí hoje muito atual de resinas posteriores, cerâmicas anteriores, aí focam em algumas qualidades, mas eu também acho que deixam de lado outras e a gente sempre fica na dúvida. Então, é sempre bom trocar essa experiência para a gente tentar condensar o conhecimento, né? Sim, não, ótimo. Adriano, o que eu posso te falar é o seguinte, eu já tenho mais tempo de SEREC, eu já estou completando 10 anos que eu trabalho com equipamento dia após dia, muito, porque hoje a minha rotina clínica eu posso falar que, eu não vou te falar 100% dos casos, mas 99% do que eu faço hoje envolve odontologia digital. A única situação que a odontologia digital ainda não faz parte da minha rotina, do início ao fim de um caso, é quando eu vou trabalhar um par de próteses totais removíveis. O meu fluxo de prótese total removível ele é muito fluido. No método convencional eu entrego esse resultado com muita segurança, mas tem algumas situações, por exemplo, quando eu tenho uma prótese total removível superior e eu tenho uma prótese fixa sobre implantes inferiores, aí o fluxo digital já entra com tudo. E dentro dessa curva que eu vim construindo desde quando eu comecei a trabalhar com SEREC, eu posso falar que a curva de aprendizado ela é contínua. Eu vou te falar que hoje mesmo, antes da nossa reunião, estava chegando um novo equipamento aqui na clínica. Então eu comecei lá com a Bluecam, fui evoluindo, Omnicam, PrimeScan, passei por todas as fresadoras e hoje eles acabaram de colocar aqui na clínica, né, tá dentro da caixa ainda, uma fresadora de 5 eixos. Por quê? Eu já comecei a sentir necessidade exatamente de eu estar no controle de todo o processo. Não que o laboratório não consiga nos entregar um resultado, mas você encontrar um laboratório que consiga te atender com tempo, com qualidade e com custo acessível, eu acho praticamente impossível hoje. Tem excelentes técnicos, tem excelentes laboratórios, mas em algum aspecto você vai ficar comprometido. Ou vai ter que pagar muito caro para ter uma qualidade, vai ter que esperar um tempo grande, ou se você tiver um preço mais acessível, a qualidade vai deixar a desejar. Então eu percebo que o nosso grande desafio, realmente, para quem quer trabalhar nessa linha, de ter tranquilidade, de ter resultado, de entregar para o seu paciente um trabalho seguro, quando a gente entra na odontologia digital, naturalmente o profissional que tem esse perfil, ele vai caminhar por esse caminho que você comentou. E realmente, quanto mais a gente aprofunda no desenvolvimento e no trabalho com o sistema, mais possibilidades a gente vê, ou seja, o nosso leque ele vai só se abrindo, e aí mais a gente tem que estudar, mais tem que conhecer, e o principal, o que eu penso, o que eu bato muito na tecla, é a importância de você ter... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma filosofia de trabalho. Você tem que ter alguma coisa para te guiar. Né? Igual, por exemplo, você comentou aí, Alex, eu sou aquela pessoa que quer que as coisas durem para sempre, apesar de de saber que a coisa não é assim. Eu vou te falar que eu tinha esse perfil até um tempo atrás. É aquele perfil seguinte, o paciente chegou com um problema, o que eu fazia? Olha, deixa aqui que o problema agora é meu. E na verdade não é. Então a gente mudar essa mentalidade, para mim, foi um desafio. Em algumas situações ainda continua sendo, porque na minha formação, eu me formei numa escola super tradicional em relação à prótese, que foi na UFMG, e eles seguem a linha de Bauru, que é a referência que a gente tem no Brasil hoje em relação à prótese, principalmente prótese fixa, né? E eu me formei ouvindo o seguinte, os professores, né? Os trabalhos que eu faço duram há 40 anos na boca. Então tinha, a gente, assim, aquele peso já foi colocado nas minhas costas, eu acredito que nas suas costas,
pelo que o professor ficava, olha, se o dele dura 40, o meu tem a obrigação de durar no mínimo os 40 que ele dura, né? E aí o que acontece? Só que antigamente a visão, ela era uma visão, na minha opinião, completamente diferente da que eu acredito hoje. Naquela época a gente acreditava em quê? Que a gente tinha que colocar o material que era o mais resistente para o dente, né? Então eu fui formado numa escola que era núcleo metálico fundido, coroa metalo-cerâmica. E na época era realmente o melhor recurso. E quando eu falo na época, foi ontem. Isso foi nos anos 2000 ainda era assim. Né? E o que acontece? Esse tipo de material, ele realmente, existem trabalhos lindos feitos por esses profissionais que eu acredito que durem 40 anos. Mas aí tem um detalhe. Em uma época que os laboratórios trabalhavam de uma forma artesanal, que não tinha uma grande demanda igual tem hoje, que os pacientes podiam pagar fortunas para ter acesso a um tratamento desse. E eu vejo que hoje não é a realidade da nossa odontologia, não é a realidade do mundo. Então, ao mesmo tempo que tem essa odontologia tradicional, que é inegável que ela funciona muito bem, a evolução dos tempos me fez mudar muito a forma de enxergar a maneira como eu pratico odontologia. Por quê? Eu penso que o foco antes ele era muito no aspecto funcional, no aspecto de entregar um trabalho seguro, e muitas vezes o profissional se vangloriar daquilo. Eu faço e dura. Né? Só que o que acontece? Como eu te falei, o mundo mudou, os tempos mudaram, e principalmente com a chegada do processo CAD/CAM, eu penso que o profissional que ficar apegado a essa filosofia do passado, sem procurar fazer uma transição gradual, ele está fora do mercado da odontologia. Né? E por mais que a gente ache lindo a nossa profissão, por mais que a gente ame o que a gente faça, ninguém consegue viver de ilusão. Né? Você tem conta para pagar, você tem um paciente que bate na sua porta aí que você tem que entregar o resultado. Muitas vezes você tem que viabilizar uma maneira desse paciente conseguir fazer esse trabalho, porque não é tudo que você propõe que o paciente tem condição de aceitar. Né? Então, eu penso que o CAD/CAM ele foi é até meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ele... Eu vou usar um termo, não é nem no sentido pejorativo, que ele existe no sentido pejorativo, ele popularizou, democratizou o acesso do paciente a uma odontologia de qualidade e com um custo relativamente mais baixo, ou talvez até muito mais baixo, dependendo da técnica que a gente usa. Né? Então, isso é um ponto que é importante, mas ao mesmo tempo, são poucos os profissionais que têm acesso, ou seja, a cabeça da gente, quando a gente começa a pensar nessa questão dessas filosofias, ela acaba dando um nó realmente. Né? E o que eu penso hoje, Adriana? O que eu acredito, em primeiro lugar, o que eu busco em primeiro lugar, eu tenho uma visão clínica e uma veia clínica muito forte, porque eu falo que eu não sou professor de formação, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, eu sou uma pessoa que trabalha muito na parte clínica, eu estudei muito materiais cerâmicos, finalização de trabalho, porque eu já saí da mão do laboratório antes de ter o CEREC. Eu fiz um pouco um caminho inverso. Então, eu que aplicava minhas cerâmicas, eu que estratificava. Eu não tinha... Quando eu vi que eu não tinha tempo, eu acabei entrando aí no CEREC. Então, voltando e entrando mais no nosso tema, resina cerâmica, por que a gente tem essa dúvida hoje? Porque a forma da gente trabalhar com restauração cerâmica mudou. Né? Hoje, é difícil um caso onde a gente faz um núcleo metálico fundido. É raro um caso onde a gente faz uma coroa metálico-cerâmica, principalmente quem tem um sistema CAD/CAM. Então, as cerâmicas mudaram. A gente trabalha hoje com materiais que, com coroa de cerâmica pura, a gente tem muita resistência, a gente tem muita estética. Essas cerâmicas continuam evoluindo, por um lado, mas, por outro lado, as resinas, elas tiveram um avanço gigantesco nos últimos tempos também. Né? Quando eu comprei o CEREC, não tinha resina para eu trabalhar aqui no Brasil. Eu só trabalhava com
porcelana. Ou era cerâmica feldspática, ou era de silicate líquido. Né? E aí, à medida que o tempo foi evoluindo, hoje a gente tem, graças a Deus, uma infinidade de possibilidades. E aí vem o que você, né, comentou no início. A cabeça da gente começa a dar um nó. Onde que eu vou usar cerâmica feldspática? Onde que eu vou usar de silicate líquido? Onde que eu vou usar resina indireta? Onde que eu vou usar resina direta? Como que eu vou entregar para o meu paciente um resultado que seja seguro? Porque o fato de entender que o problema é do cliente, você é simplesmente um meio para dar para ele um resultado, não tira a nossa responsabilidade. Né? Eu não tem que falar, o problema é seu, eu vou fazer aqui, se der errado você paga de novo. Não é assim que a coisa funciona. E dentro dessas dúvidas, tem uma série de pontos que a gente pode discutir, mas o primeiro aspecto que eu penso que a gente precisa definir para facilitar a nossa tomada de decisão é aquilo que eu falei no início. É a gente ter uma filosofia. Em que eu acredito hoje? Como que eu vou conduzir os meus casos? Porque se a gente for parar para pensar, existem profissionais de extrema competência no sentido de pesquisa, no sentido de experiência clínica. E eu posso dar um exemplo. Se você for, por exemplo, seguir o Sidney Kina, que é uma referência fantástica, você vai entender mais para o lado da cerâmica. E ele consegue excelentes resultados com cerâmica. Se você for seguir o Pascal Magni, você vai totalmente para o lado da resina. E ele consegue excelentes resultados com resina. Só que eu não sou o Kina, eu não sou o Pascal Magni. Né? Eu sou o Alex que tem o meu perfil de paciente. O que eu tenho que entregar de resultado, como eu falei, eu tenho que ter retorno financeiro, não tem como. A gente não vive se a gente não tiver esse retorno. Então, o que eu procurei fazer ao longo do tempo? Eu procurei pegar o máximo de referência. Aí eu busquei a referência do Kina, a referência do Aníbal Alonso, que o Palmieri segue brilhantemente com a plástica oclusal, e aí vem o do Pascal Magni também. Para quê? Para eu fazer uma seleção, parei e pensar o seguinte, tá, eu tenho esse bolo aqui de informações. Do lado de cá, eu tenho a minha clínica. Que tipo de paciente que me procura? Que tipo de resultado que eu tenho que entregar? Então eu vou te falar o seguinte, hoje eu sigo todas essas linhas. Eu sigo muito, principalmente esses que eu te falei, esses profissionais, só que eu filtrei tudo que eles preconizam e trouxe para a minha realidade clínica. Então eu penso que o nosso principal desafio é esse. Né? Você que já me conhece à distância, né, com essa questão do discurso, você vê que o tempo inteiro eu estou batendo na tecla daqueles 4 fatores. Biologia, suporte, função e estética. Então, hoje, quando o paciente me procura, a primeira coisa que eu penso é isso. É nesses 4 fatores. Em qualquer plano de tratamento. E uma coisa que eu passei a considerar de uma forma muito, né, incisiva nos últimos tempos foi o seguinte. Foi eu parar para tomar as minhas decisões sempre baseado na condição que o meu paciente chegou. Né? Hoje, quando a gente vai estudar o Pascal Magni e essa questão da biomimética, eu acho que eles são muito felizes quando eles abordam a odontologia pensando no ciclo de morte do dente. Né? Então, eu sou especialista em implantodontia. E eu vou te falar que a última coisa que eu quero fazer no meu paciente é implante. Por quê? Eu quero prolongar a vida útil do meu dente o máximo que eu puder. E aí tem um detalhe importante, que muitas vezes o prolongar a vida útil do dente na boca requer a utilização de materiais que vão falhar com um intervalo de tempo menor. E aí entra a nossa habilidade de conversar com o paciente numa linguagem que ele entenda e coloque as duas situações. Olha, o que eu acredito é isso aqui. Se eu te entregar isso, eu vou fazer o quê? Eu estou protegendo seu dente. O custo inicial vai ser menor, mas a longo prazo ele pode se tornar maior. Por quê? Se eu faço uma restauração de resina em um dente que está muito perto do ciclo de morte, por exemplo, não tem férula, uma oclusão que está desequilibrada, ele vai ter um custo menor agora, eu vou tender a proteger o dente, mas ele pode ter que repetir aquele trabalho ao longo do tempo. Por outro lado, eu já posso ser mais agressivo, tirar aquele dente, colocar um implante, mas a gente sabe hoje também que implante, quanto mais tarde você fizer,
melhor. E o que é o mais importante? Junto desses 4 fatores que eu te falei, biologia, suporte, função, estética, tem outros 4 que entram nessa conversa, e um deles é o bom senso de entender que a tomada de decisão final é do paciente. Então, o que mudou comigo ao longo do tempo, Adriano? O paciente chegava, até pela maneira como eu fui formado, pelo meu perfil, até um perfil psicológico, né, que eu tinha, era o seguinte: hoje, o problema não é meu mais. Eu dedico um tempo cada vez maior para analisar, para planejar, para orientar o paciente para que ele escolha. A tomada de decisão é dele. Então eu quero começar aqui, vou colocar para apresentar a tela aqui para você. Vou compartilhar a tela só para a gente introduzir o nosso assunto aqui. Ó. Então, como eu te falei, olha, do mesmo jeito que eu tenho os 4 princípios, biologia, suporte, função, estética, nessa tomada de decisão entre resina e cerâmica, eu começo com isso aqui. Ó. Isso aqui é do livro do Pascal Magno. Então, quais são os 4 princípios? E eu acredito demais nisso. Primeiro é a ciência, né? Só que nós temos que lembrar que a ciência, ela vem do trabalho dos homens e ela também é falha. Segundo, a experiência, né? A experiência clínica, eu penso que ela tem muita relevância. Lógico, a gente tem que seguir evidências científicas, mas a experiência clínica conta muito. E ela não pode ser deixada de lado. O senso comum, acho isso aqui maravilhoso. O bom senso é colocado por Deus no seu coração. Então ela é a capacidade de você tomar uma boa decisão. E ela vai ser baseada na sabedoria, que é saber o que fazer, e na discrição, que é saber quando e onde fazer. E esse bom senso, ele desencadeia uma investigação mais aprofundada de fatos científicos que, né, não estão batendo certo. E ele permite que a gente olhe para as situações da maneira que Deus olha. Ou seja, por que a gente fica tão preocupado? Ah, eu vou usar resina, eu vou usar cerâmica, vai desgastar, não vai desgastar? Porque a gente tem bom senso, né? E a gente tem essa responsabilidade. E por fim vem o que eu te falei, ó, o paciente. Então ciência, bom senso e experiência, elas podem levar a uma abordagem terapêutica específica, porém, o paciente, por meio do consentimento informado, deve ser o principal tomador de decisões. Então, o momento, a acessibilidade, a cultura, a história do paciente, muitas vezes ela pode impedir que eu exerça o planejamento que eu escolhi e talvez eu tenha que fazer uma abordagem diferente. Né? Então, as restrições do paciente, as preferências do paciente, elas têm que ser respeitadas. Então, por que eu estou te falando esses detalhes todos aqui? Isso aqui não deixa de ser uma filosofia, um jeito de entender as coisas. Né? Então hoje, vou te falar bem sinceramente, Adriano, para mim, o paciente, ele é o mais importante de tudo. Então, para a gente que está na clínica, eu penso que essa vivência, ela é bem importante. Né? Eu sei que você tem algumas perguntas aí para fazer, eu quero, né, aprofundar nesse assunto em relação a essas partes técnicas, mas eu acho que essa introdução é importante até para a gente situar, porque o que acontece? Eu acredito que eu vou te trazer algumas respostas, mas não tem, no meu entendimento, não tem verdade absoluta. Até porque se tivesse era muito fácil, né? Nós vamos fazer IMEX em tudo e resolvemos. E hoje eu tenho, inclusive, reabilitações transitórias que eu faço com PMMA. E aí tem as situações que eu vou te explicar. Mas o meu foco, o que é? Hoje, o que é a minha prioridade? Prolongar a vida útil do dente, ponto. E todas as tomadas de decisão são baseadas nisso, em prolongar essa vida útil, pensando em biologia, suporte, função estética, orientando o paciente e sabendo que é ele que vai tomar a decisão. Obviamente, uma decisão que tem que partir daquilo que a gente falou ali antes, de evidência científica, de experiência clínica e do bom senso. Né? Então, se você quiser, né, faz alguma das perguntas que você tem, vamos seguir conversando aí pra gente... Eu acho que a gente podia começar com os parâmetros de escolha, e dentro disso a gente vai discutindo, que eu acho que tá tudo bem, tá tudo dentro disso, né? Tá tudo interligado, né? Quais são os seus parâmetros de escolha?
escolha para resina ou cerâmica posterior? Tá. Posterior, né? Beleza. Então, eu vou te mostrar aqui o seguinte. Tá dando para ver a tela aí, né? Beleza. Eu te falei aqui dos 4 princípios, que é aquilo que eu sigo e que vem em primeiro lugar para mim. Segundo, eu penso sempre no dente natural. Então, para eu pensar se eu vou escolher cerâmica ou se eu vou escolher resina, a minha referência vai ser sempre o dente natural, que é a estrutura que a gente quer reproduzir e que, feito pela natureza, é o que tem melhor adaptabilidade e melhor flexibilidade. E por que isso acontece? O dente tem o esmalte, que é uma estrutura mais rígida externa, ele tem a dentina internamente, que amortece melhor aquele impacto, e aí tem a junção dentina-esmalte que cria perfeição, né? Que vai dar rigidez, resistência e resiliência. E aí, quando a gente pensa em selecionar um material restaurador, resina ou cerâmica, infelizmente, eu falo isso que não tem um material perfeito. A resina vai te entregar algumas vantagens, a cerâmica vai te entregar outras vantagens. E aí, o que eu penso? Que a biologia, dentro daqueles 4 fatores, biologia, suporte, função e estética, nos meus planejamentos, eu sempre começo avaliando a estética no final, mas sempre eu penso que a biologia é o que mais importa. Né? Então, esse desempenho fisiológico dos dentes naturais, por que ela é tão perfeita? Porque é uma estrutura biológica e que funciona em equilíbrio com a parte estrutural e funcional. E tem até essa frase interessante aqui, ó, a estética não deve ser a força motriz do tratamento, mas apenas o resultado dessa relação, biologia, estrutura e função, ou seja, ela é a cereja do bolo. E aí, o que é um grande problema? E o que eu penso? Eu até falei no início da nossa conversa. Para eu escolher se vai ser resina ou se vai ser cerâmica, tem algumas coisas importantes que eu levo em conta. A primeira delas é a condição inicial do meu dente. Tem alguns casos que, se eu colocar cerâmica, por exemplo, um dente que já está... Vamos pensar num dente mais próximo do ciclo da morte dele. Ele já não tem férula, por exemplo. Mas eu decidi, junto com o paciente, que eu quero manter aquele dente. Esse dente é um candidato fortíssimo a receber uma restauração de resina. Por quê? O meu custo para fazer uma restauração de resina, ele é bem mais baixo do que o custo para fazer uma restauração de cerâmica. E aí tem um detalhe, Adriana, que pouca gente pensa, que é o seguinte: eu já vi muitas pessoas compararem preço de bloco de resina com bloco de cerâmica. E tem resina que custa mais do que cerâmica, o bloco. Né? Só que o custo final da resina, ele é bem menor. Por quê? Ela vai gastar menos broca, ela vai fresar mais fácil, com menos risco de fratura. Você consegue fazer um acabamento pós-cimentação, com ela já em boca. A hora clínica, você gasta muito menos tempo para finalizar uma restauração de resina do que para finalizar uma restauração de cerâmica. Então, a minha tomada de decisão, ela começa pensando na condição inicial do dente, eu levo em conta o custo pro paciente, que tem paciente que é melhor ele receber uma restauração de resina do que não receber nada, né? E aí tem outro detalhe muito importante, que é a questão do funcionamento geral do sistema mastigatório. Porque eu posso pensar nisso de uma forma isolada, ou eu posso pensar nisso de uma forma dentro de uma reabilitação. Né? Se eu for pensar de uma forma isolada, o que eu vou levar em conta? A arcada antagonista. Então vamos imaginar que eu estou restaurando um dente posterior apenas, e o meu antagonista é esmalte, eu vou fazer resina nesse dente posterior. Se o meu antagonista é cerâmica feldspática, que é muito parecido com a dureza do esmalte e a resistência ao desgaste do esmalte, se o antagonista é cerâmica feldspática, eu faria no meu trabalho ou resina da mesma forma,
ou faria cerâmica feldspática. E aí o que vai levar em conta a minha tomada de decisão? A condição inicial do dente. Por quê? Para eu fazer em resina, eu preciso desgastar menos o meu dente do que para fazer em cerâmica feldspática. Então, por exemplo, hoje já tem uma série de artigos que mostram que eu consigo trabalhar um dente posterior com resina numa espessura de 0,4 a 0,6 milímetros. Ao passo que, para trabalhar com cerâmica feldspática, eu tenho que fazer uma terminação um pouco mais, desgastando um pouco mais, porque a cerâmica ela é mais friável na margem. Né? Então, aí o que vai definir essa minha escolha vai ser o tipo de preparo que eu tenho que fazer. Vamos imaginar que é um dente rígido. Eu tenho um antagonista que é a cerâmica feldspática e o meu dente inferior não tem um canal tratado. Eu faria de resina. Vamos imaginar... Só um parênteses em relação ao desgaste. Sim. Eu sempre pensei isso. Mas quando a gente vai para a bula, a indicação da resina é também 1,5 de espessura álcool-sal. Sim. Aí tem um detalhe... Mas aí eu parti pensando na cimentação com resina e usar uma espessura menor. Sim. Eu raciocinei assim, mas é o que eu te falei, é o que começa a dar um nó na cabeça quando você por causa disso. Isso. O que acontece? A questão da bula, a gente tem que pensar duas coisas importantes. A primeira é que o fabricante, por um lado, ele desenvolveu o material e ele sabe, né, que teoricamente aquilo ali é a espessura que ele vai trabalhar com segurança. Certamente tem testes que são feitos lá in vitro para determinar essa espessura. Beleza, isso eu tenho que levar em conta. Por outro lado, tem outras duas coisas importantes. Você concorda comigo que o fabricante não vai querer colocar o dele na reta? Ele vai sempre trabalhar com a margem de segurança? Né? E outra coisa, esses testes, teoricamente, pelo menos eu acredito, que eles são feitos simulando situações clínicas, só que é impossível, até pela própria ética que existe na ciência, a gente consegue fazer muito pouco trabalho científico usando o paciente, né, numa condição clínica real. Então, mesmo a bula recomendando, eu levo em conta um conjunto de outras coisas. E o que eu falo com o paciente? Então, um detalhe importante. Eu deixo claro para o paciente que aquele material é o mais indicado, eu tenho que buscar um equilíbrio entre desgastar pouco o dente e entregar pelo material seguro, que eu estou trabalhando abaixo da espessura mínima recomendada pelo fabricante, mas que é o que eu penso que é o melhor para ele. Você está de acordo em fazer isso? Paciente, estou de acordo. Ah, não estou de acordo. Desgasta mais no dente, faz a cerâmica feldspática. Só que, apesar de que o paciente é quem vai tomar a decisão final, você tem que concordar comigo, ou você vai concordar comigo, que o profissional ele tem toda a capacidade de direcionar o paciente dentro daquilo que ele acredita que é o melhor. Né? Então, eu, por exemplo, hoje, a minha função, igual eu te falei, o que eu quero? Preservar dente. Se eu puder fazer uma restauração do dente posterior sem desgastar, eu vou fazer sem desgastar. E se eu vou fazer sem desgastar, que material que eu tenho que usar? Resina, não tem conversa. Não dá para usar cerâmica numa situação dessa. Se eu for fazer cerâmica, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um preparo, por mais conservador que ele seja, eu vou ter que deixar ali para fazer uma cerâmica feldspática, no mínimo, 1 milímetro, ali nas paredes axiais, na terminação, porque senão eu vou ter um risco maior também. E outra coisa, Adriana, que a gente tem que pensar nisso, igual eu falei, essa questão, né, do ciclo da morte do dente natural, que é uma coisa que eu levo em conta. E aí tem essa... Por que surge muito essa dúvida da questão, vou na resina ou vou na cerâmica? É exatamente porque a resina, o módulo de elasticidade dela é bem menor do que o módulo de elasticidade do esmalte. Né? Então o esmalte tem lá por volta de 80 GPa de módulo de elasticidade, as resinas têm de 10 a 20. Então, quando a gente faz uma restauração de resina, pensando nessa questão da rigidez do trabalho, ela consegue devolver a rigidez para o dente parcialmente.
Então ela recupera ali, né, tem até mostrando aqui, ó, de 76% a 88% da rigidez da coroa. Quando eu faço uma restauração de resina. Quando eu faço uma restauração de cerâmica, ela recupera 100%. Então, lógico, se eu for parar para pensar em rigidez, cerâmica feltspática em tudo. Então, eu tenho profissional que fala, não, eu só uso cerâmica feltspática. Por quê? Porque ele pega essa, no meu entendimento, né? Ele pega essa informação e leva isso como verdade. Mas eu tenho que colocar na balança. Justifica eu desgastar 1 milímetro a mais no dente para entregar uma restauração só para seguir isso? Não sei. Então, por isso que eu falo mais uma vez que a filosofia é importante. Como a minha é adiar ao máximo a morte do dente, se eu ver que dá para eu fazer um trabalho que vai me dar essa tranquilidade, mesmo desgastando mais, é o que eu penso em fazer. E aqui, ó, eu acho bem interessante esse quadro, nessa questão da resistência, né, mostra exatamente isso aqui. Se eu for parar para pensar em reconstruir esmalte, a porcelana feldspática é o que tem mais proximidade em relação a essa propriedade física de rigidez. A resina, ela está muito próxima do que é a dentina. Né? Então, por isso que, teoricamente, vai recuperar a dentina, coloca resina. Vai recuperar esmalte, coloca porcelana. Isso é uma forma simples de pensar. Só que tem que levar em conta, igual eu te falei, o quanto de desgaste, o que tem na arcada antagonista. Vamos pensar numa outra situação, que na arcada antagonista eu tenho IMEX. O que eu faria? Eu faria IMEX no dente que eu vou trabalhar também. Porque, né, o pensamento final, o que eu penso que ele deve ser? Ele deve ser um pensamento voltado para isso aqui, ó. Quer ver? Isso aqui, Adriano. A gente pensar não só no desgaste da nossa restauração, mas pensar no desgaste volumétrico total que acontece. Ou seja, o desgaste ele vai acontecer no dente que você trabalhou e ele vai acontecer na arcada antagonista. Então, a cerâmica feldspática ela tem um poder de desgaste do antagonista, se no caso for esmalte, muito maior do que da resina. Né? E aí o que vai acontecer? A gente vai correr um risco de ir tendo alterações naquela oclusão, né, naquela região, em função dessa diferença de desgaste que acontece ao longo do tempo. Então, como eu te falei, pensando numa situação de forma unitária, eu penso no dente antagonista e eu penso principalmente no quanto de desgaste eu vou precisar para tomar a decisão. Na grande maioria dos casos hoje, grande maioria, eu faço resina. E por quê? Porque as resinas elas evoluíram demais de um tempo para cá. Então, hoje, a gente tem resinas sensacionais para a gente trabalhar. E por que eu indico resina? Por causa das principais vantagens que a gente tem. Olha, blocos de resina composta são mais adequados para o processo de moagem, ou seja, fresa mais rápido, eu posso fresar em camadas mais finas, eu tenho menos lascamento marginal, comparado com bloco de cerâmica. Isso comparado com cerâmica feldspática. Comparado com o IMEX, então, nem se fala. Né? É muito mais seguro eu fresar um bloco de resina. E quando eu faço uma comparação aqui, ó, de resina com cerâmica, né, eu acho interessante essa colocação aqui. Ó, o objetivo original dos blocos de resina era superar a fragilidade e abrasividade inerente aos materiais cerâmicos. Então a gente pensa que resina é de hoje. Resina já é usada no CAD/CAM há muito e muito tempo. Esse material aqui, ó, Paradigm Z100, se eu não me engano, é desde o ano 2000. Foi o primeiro material que foi lançado. Eu nem sonhava em ter Serec nessa época. Nem dentista eu era ainda. Então, às vezes, a coisa demora a chegar aqui pra gente, mas tem vários e vários trabalhos de acompanhamento que mostram realmente. Eu acho que um desafio grande que a gente tem é meio que ir quebrando esse paradigma de pensar na cerâmica como o melhor material.
né? Não é que a cerâmica é o melhor material, ela é o melhor em alguns aspectos. Por exemplo, no trabalho estético. É inegável que a cerâmica, feldspática principalmente, vai dar para a gente um resultado infinitamente melhor do que comparar com qualquer outro material, inclusive com outras cerâmicas, né? Então, por isso que entra essa questão toda relacionada a isso. Consegui te responder essa primeira pergunta, Adriano? Ou ficou... Eu queria recapitular o que você falou em relação a custo. Né? A custo. De cara, o que a gente vai comparar é o custo do bloco. Sim. Que hoje tem resina realmente mais cara do que cerâmica. Tem. Você calcularia quantos por cento a menos de custo em relação à cerâmica? Adriano, eu vou ser bem sincero, eu nunca fiz essa conta. Você sabe por quê? Mas assim, rapidamente, porque você falou menos broca. Menos broca, menos tempo. Tá, eu vou fazer uma conta rápida para você aqui, que eu acho que vai te ajudar. Hoje, para mim... que todo mundo faz, claro, né? claro. Então, o que nós vamos pensar aqui? Olha, o bloco, por si só, você concorda comigo que a diferença é praticamente nenhuma? Sim, sim. Beleza. O desgaste de broca, por mais que gaste menos, no final das contas, eu acho pouco relevante também. O que eu acho que mais impacta no resultado final dessa diferença de custo é a hora clínica. Sim. Aí eu vou te contar quanto tempo que eu gasto para fazer com calma, tá? Eu sou uma pessoa que eu quero fazer um trabalho rápido, mas eu quero muito mais qualidade do que rapidez. Então hoje, eu consigo fazer uma resina em dente posterior, vou pensar numa Onlay, com 2 horas na minha agenda, eu faço com muita calma e com muita qualidade. Se eu for fazer cerâmica, é pelo menos 3 horas. Ou seja, se a hora clínica é o mais relevante, se em uma eu gasto 2 e em uma eu gasto 3, a resina sai pelo menos 30% mais barata. Não, mais ou menos isso. Beleza? A minha conta é essa. Eu vou te falar mais. Eu não cobro 30% a menos para fazer uma resina. Sim. Eu tenho cobrado, inclusive, eu tenho cada vez mais equiparado o preço que eu passo para o paciente de uma restauração de resina e de uma restauração de cerâmica. Sabe, eu vou fazer IMEX, eu vou fazer grande Oblox, por exemplo, eu passo um pouquinho a menos para o paciente, mas não é muito. Sabe por que eu não passo a menos? Porque eu acho que o ganho que ele tem fazendo a resina, em muitos casos, é muito maior do que fazer a porcelana, sabe? Então, a minha lógica é mais ou menos essa. Vou te falar aproximadamente o que eu cobro hoje, não tem problema de falar isso. Aí eu estou considerando o custo da restauração. Não vou considerar... Porque o que eu faço hoje? Se tiver que remover uma restauração metálica, eu cobro a remoção da restauração metálica. Se eu tiver que fazer, e eu faço na maioria dos casos, o que a gente chama de biobase, né, que é o salamento dentinário imediato, mais a reconstrução com resina, eu cobro essa parte, e aí eu tenho o valor da restauração. Então, desconsiderando essa primeira parte, em média, eu cobro R$2.000 para fazer uma restauração de resina e cobro R$2.300 para fazer uma restauração de MEX. Então, quanto que dá isso aí? Ó? 2.000 dividido por 2.300, eu cobro em média, sei lá, 15% menos para fazer. Sabe? Então eu... Não, realmente, eu não acho que isso é um parâmetro, mas a gente tem que levar em consideração a condição do paciente, né? Sim. E não sei, tem casos que o paciente realmente não pode fazer cerâmica, fica muito mais fácil fazer resina, eu acho que dá pra gente manusear isso aí. Mas é só para ter uma noção, pra gente tirar da cabeça que porque eu vou fazer resina, eu cobro metade da cerâmica. Entendi. Eu acho que é uma coisa que tem acontecido também, né? Mas a minha lógica é essa. Eu acho que eu acredito que ela saia, em média, pelo menos da maneira como eu conduzo meus casos. Porque essa questão de custo é muito relativa também, né, Adriana? Eu levo mais tempo com cerâmica, tá? Então, mas aí eu tô... tenho dificuldade de maquiagem. Entendi. Esse tempo tem que ser considerado. Claro, exato. Quando eu falo de 3 horas, é exatamente isso. Essa 1 hora a mais que eu coloco é exatamente o tempo de maquiagem, glaze e acabamento final.
Ah, então é mais ou menos... repetir, a cerâmica, ela mimetiza melhor. Eu sempre acho isso também. O resultado estético final. E principalmente se for o IMEX, né? Não Uma tem... espática já é mais tranquilo, mas o IMEX, para mim, eu já tenho mais dificuldade. O IMEX em dente posterior, para restauração parcial, se você usar sempre um bloco HT, preferencialmente entre o BL4 e o A1, você consegue mimetizar com praticamente todos os dentes posteriores, Adriana. Uhum. Funciona muito bem. Eu tenho HT aqui, eu tenho usado. HT BL4, HT A1. O que eu faço? Se o dente é mais claro, eu uso HT BL4. Se o dente é a partir de A2, então vamos falar assim, um dente claro até A1, eu uso HT BL4. De A2 para frente, eu uso HT A1 de IMEX. Resolve o problema de dente posterior, restauração parcial, maravilhosamente bem. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, aí igual comentei, o IMEX, ele vai te exigir um pouco mais de desgaste do que resina. Por quê? Por causa que ele é um material que é muito mais duro, mas ele é muito mais fiável. Eu vou te falar, eu tenho uma paciente que eu fiz uma reabilitação total dela, de IMEX. Aí o preparo, sempre eu faço o mais conservador que eu posso. Ontem ele mandou uma foto, Alex, lascou um pedacinho da restauração. Onde que foi? Era um onlay exatamente na região da terminação. Por quê? Economizei no desgaste. Se fosse resina, não teria fraturado. Bom, eu passo por isso, eu achei que era só eu. Eu tinha pena do dente. Adriana, só não acontece com quem não faz. Ou com quem não fala que falha. Porque falha. Não, material fratura. Aquele profissional que fica escondido atrás do Instagram, você pode ter certeza que a vida dele não é aquela maravilha ali, não. Todo mundo tem problema. Eu falo o seguinte, o que muda não é o problema vai continuar existindo. O que muda é a forma como você encara o problema. Né? Então, aí, por isso que eu te falei que cada vez mais eu tenho dedicado tempo no diagnóstico, no planejamento, na explicação do planejamento do paciente. Sabe por quê? A gente fazendo essas etapas todas, com contrato de prestação de serviço para absolutamente tudo, com termo de consentimento informado para absolutamente tudo, a nossa dor de cabeça diminui absurdamente. O problema vai continuar existindo. Mas quando você fica tranquilo com isso, que essa paciente me mandou a mensagem, é fácil de lidar com ela. O que eu vou fazer? Um reparo de resina naquele lugar ali. Ah, lascou de novo, aí eu penso, vale a pena trocar? Não vale? Aí eu vou pensar na solução. Até desgaste do dente, sensibilidade. Exatamente. Sabe? Então, a minha questão, cada vez mais eu tenho tido uma tendência de usar resina por causa disso. Mas aí entra uma outra coisa que você comentou. Ah, Alex, mas e o que o pessoal está preconizando hoje? Fazer posterior em resina, fazer anterior em cerâmica. O que vai acontecer? Aí também depende. Vai depender muito de como é essa conformação dessa oclusão. De como o paciente vai se comportar usando placa ou não usando placa. Porque a gente sabe que muitos pacientes, eles começam bem e depois, não preciso disso aqui. Então depende muito do seu acompanhamento, da manutenção preventiva. O que eu penso? Eu sou totalmente a favor de você numa reabilitação, e eu tenho que pensar também um detalhe. É reabilitação minimamente invasiva, né? Porque hoje está cada dia mais comum os problemas relacionados à biocorrosão. O paciente chega com 20 anos, 21, 22, não tem dente mais. Porque chupa limão todo dia, essas dietas mais malucas que o pessoal está inventando hoje. Então, o que acontece? Nesses casos, eu penso que é uma indicação perfeita para você fazer posteriores em resina, fazer anteriores em cerâmica feldspática. Por quê? Então, meu raciocínio com isso é um paciente que já teve esse desgaste. Uhum. E também eu acho que acontece a parafunção nesses casos, né? Sim. Ele desgastar o posterior e o anterior continuar com contato firme pela cerâmica, entendeu? Que não vai desgastar igual. Não vai desgastar igual. Com certeza não vai. E aí, será que abriria esses dentes em leque? Exagerando aqui, tá? Para poder entender o movimento que eu imagino que aconteceria.
Tá. Ter toque mais forte anterior. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que abrir esses dentes em leque é o menos provável que vai acontecer. Você sabe por quê? Por mais que... O que vai mudar? Eu acho que eu tenho uma... Ou rotacionar a cerâmica. Se ele continua o contato lá, ou rotacionar a mandíbula. Ela vai retruir um pouco, entendeu? Não, que tem uma chance de ter uma alteração dessa posição existe. Mas eu quero ver... Porque, como eu trabalho com DTM, é uma preocupação minha. Eu Claro. faço muito caso de aumento de DVO para restabelecer posição mandibular. Aham. E se há esse desgaste posterior, essa falta de apoio, ela vai rotacionar, abrir leque para quem tem alguma tendência, talvez periodontal, né? Mas Sim. eu quis dizer que vai forçar esse contato anterior. Aham. Eu tenho uma imagem que daria para te mostrar isso de uma forma muito interessante, que é o seguinte, deixa eu ver se eu vou conseguir localizar essa imagem aqui. Eu acho que eu não é esse. Porque eu já vi uma explicação falando que se você coloca todas as instalações de resina e uma de cerâmica, com o passar do tempo a cerâmica fratura. Eu acho que é porque perdeu o contato. Não, desculpa, Adriano, não entendi a sua pergunta. Pergunta a sua colocação. Se fizer uma... Eu estou explicando que numa reabilitação, Sim. você faz todos de resina, e tem lá uma restauração em cerâmica, e depois de 10, 15 anos, a cerâmica fratura, a resina continua lá. Mas eu acho que se ocorre um desgaste da resina, o contato contra a cerâmica vai ficar mais forte, vai levar à fratura, obviamente. Olha, porque é um material inferior, entendeu? Eu não sei, eu não vejo muita lógica nessa explicação, não. Foi uma justificativa que ele deu, que eu achei falha por conta disso. Se a resina desgaste, o contato fica maior na cerâmica, logicamente ela vai fraturar. Como se você tivesse feito uma restauração mais alta em cerâmica. Mas o que acontece? A resina vai desgastar, tudo bem. Só que o detalhe é o seguinte, a oclusão ela é uma coisa muito complexa também, né, Adriana? A oclusão ela envolve os contatos oclusais, envolve a questão muscular, envolve o posicionamento articular. Depois eu vou ter que procurar essa imagem depois. É uma imagem muito legal que mostra essa questão do desgaste. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui numa situação mais extrema. Tem um caso aqui, olha. Esse caso é um caso que foi reabilitado totalmente em resina. Caso extremamente complexo. Olha para você ver. Ele foi feito todo em resina. Isso aqui está no livro do Pascal Magno. Esse caso tem... Quando foi publicado aqui, ele tinha 6 anos de acompanhamento. O que eu vejo que é a grande vantagem da resina? Vamos pensar nessa situação de novo. Aumentei a dimensão vertical, restabeleci a dimensão vertical de oclusão, coloquei resina nos posteriores, coloquei cerâmica nos anteriores. Não tem dúvida que o desgaste dos posteriores ele vai acontecer mais rápido do que dos anteriores. Primeiro, tem todo o contato posterior de abrasão que tem ali mesmo. Mas o que vai acontecer? Esses dentes, eles não vão perder contato. Eles vão sair de um contato pontual para um contato mais de superfície. Porque à medida que o dente vai desgastando, ele vai fazer o quê? Ele não vai ficar sem contato. Sempre vai ter uma compensação de uma microextrusão que vai manter aqueles dentes em contato. Você concorda? Há controvérsias, mas concordo. Não, então me explica a controvérsia, eu quero entender. Não, esse é um princípio que eu acho. O Walkerson não, era o... Quem é que falava isso? Da extrusão que compensa o desgaste. Uhum. Esse é o nome do autor. Mas eu acho que nem em todos os casos acontece isso, como nem em todos os casos acontece extrusão. Eu acho que muitas vezes quem paga esse preço é a articulação, perdendo espaço para articular porque o dente foi reduzindo, entendeu? Não, isso aí também, isso eu concordo muito. Então, o que eu penso o que eu faria nesses casos? Tem um detalhe importante também. A resina, você concorda comigo,
que ele é um material que ele coloca a sua articulação menos em risco. Se você tiver vamos imaginar que você tem uma pequena falha de algum ajuste da oclusão, de algum detalhe que talvez possa ter passado batido, lógico, não deveria. Mas a gente pode, ter alguma, por mais que a gente vai ter alguma acomodação muscular e articular. Isso é natural que aconteça. Né? Se você termina seu tratamento hoje, você deixou a oclusão ajustada de um jeito. Pode ser o material que for. Daqui a 2 meses a oclusão é outra. Ela não é a mesma. Então, o que eu penso hoje também? Principalmente, pode parecer até um contrassenso, mas o paciente que tem alteração articular, aí que eu indico mais a resina ainda, Adriano. Porque a questão articular também, ela não sou especialista em DTM, e aí é muito bom conversar com quem entende, para talvez desconstruir uma coisa que talvez eu esteja pensando errado. Da mesma forma que um tratamento estético ele é multifatorial, um tratamento articular é a mesma coisa. Né? Então, lógico, a posição da articulação tem que ser mantida. Isso é um princípio básico. Né? Que a gente vai manter aquela articulação na posição. Mas pode existir alguns fatores, por exemplo, talvez um material extremamente duro, que não tem desgaste, que não tem uma capacidade adaptativa, envolvendo músculo e articulação, pode ser mais danoso, apesar dele preservar o espaço articular? Ou isso não tem fundamento? Não sei, eu não acho que tem. Eu não acho que tem, porque se tiver realmente aquele contato de interferência, digamos assim, nesse material, ou o dente movimenta, e a gente vê isso acontecer um pouquinho, folgar um ponto de contato, alguma coisa assim, ou eu acho que acaba fraturando aquilo ali, entendeu? Fraturando a cerâmica. Ou seja, o impacto na cerâmica acontece antes do impacto na articulação. Sim, porque você prejudica muito mais a articulação quando você perde uma dimensão do que se você aumentar ela um pouco a mais. Aí o músculo vai reclamar, não vai ser a articulação. Entendi. Então, se o músculo é esticado a mais, ele reclama, ele trava, ele nutre, né? Tá, e outra coisa, vamos pensar o seguinte então, eu estou partindo do princípio que eu fiz uma reabilitação de resina em um paciente com problema articular, que eu restabeleci a DVO, beleza. Se esse paciente foi extremamente disciplinado para usar a placa, faz diferença em relação a ele não usar a placa? Porque quando você termina, você sempre coloca a placa ou não? Ele tem parafunção, tá? Coloca. Tá. Principalmente se o paciente tem parafunção. Sim. Muitas vezes ele disfunciona por uma posição errada de crescimento em oclusão, de perda de dente, e não necessariamente ele tem uma parafunção. Sim. Mas um paciente como esse aí, além de algum hábito de alimentar, eu acho que ele também tinha uma parafunção. Eu penso que uma coisa acaba trazendo outra, na verdade. Uhum. É uma coisa que é muito complexa, né? Então, Adriano, eu vou te falar. A minha visão hoje, em um caso como esse aqui, ó. Esse aqui que eu mostrei, né? É um caso extremamente severo. Eu penso que, vamos imaginar que é um paciente que tem esse problema articular, tem essa parafunção, chegou nesse estágio aqui que ele chegou e foi feita uma reabilitação total em resina. Eu penso o seguinte, eu faria em resina. Eu também. Tá, porque eu acho o seguinte... A minha questão foi fazer anterior aí em cerâmica. Entendi. Entendeu? Aí a minha questão foi misturar. Misturar resina com cerâmica, né? Eu vou falar que eu tenho muito poucos casos que eu fiz essa mistura. Porque o paciente que chega nessa situação aqui, eu não vejo justificativa para você usar cerâmica nos anteriores e resina nos posteriores. Ou faz tudo em cerâmica ou faz tudo em resina, concorda? Uhum. Partindo para o outro lado, o paciente que não está num grau tão avançado, que é aquele paciente de mínimo desgaste, que você foi restabelecer a dimensão. Sinceramente, eu não sei te falar isso, talvez de forma científica, mas pela experiência que eu tenho, com o tempo de acompanhamento que eu tenho, que é algo em torno disso mesmo, de 5, 6, 7 anos, de pacientes que foram reabilitados, mesmo com resina, Adriana,
continua estável, porque o desgaste, a gente tem um detalhe que é interessante também. A gente pensa em resina associando a resina composta normalmente. Né? Só que as resinas que a gente tem hoje, tanto é que o nome hoje mudou, o Pascal Magno ele propõe esse termo aqui, olha. Eu achei super legal. Ele chama de polímero de alto desempenho, se eu não me engano. Eu coloquei aqui, ó. É PAP, polímero de alta performance, que é o termo que ele usa. Então, por exemplo, quando eu pego aqui nas propriedades de resistência ao desgaste, olha que interessante. Questão de resistência à flexão. Olha o Grandioblox. Ele tem, isso aqui é segundo informações do fabricante, né? Olha a dureza dele, 333 MPa. Vamos pensar no Tetric, 274. É mais do que uma cerâmica feldspática. Você entendeu? Então, esse pensamento, a gente tem também, lógico, ainda eu penso que a gente tem muito que aprender, muito que acompanhar, mas eu tenho muita tranquilidade e muita segurança com essas resinas hoje. Que aí tem uma questão também, tá? Sim. Como ela tem carga inorgânica, eu acho que chega a 86%, se não me engano, essas modificadas. Sim, igual aqui, ó. A cerâmica não tem isso. Tudo que vai ter carga orgânica vai apodrecer um dia. Sim. Então, com o passar dos anos, vai ser percebida essa diferença entre a cerâmica e a resina. Não tem dúvida nenhuma disso. Não, eu falo porque às vezes a gente vai entrar em números absolutos, como o fabricante mostra, lógico, omitindo algumas características, claro. Mas isso tem que ser levado em consideração também. Claro, com certeza. O envelhecimento de qualquer restauração de resina, por melhor que seja o material, vai ser maior. Não tem como. Não tem como. Então, por exemplo, eu vou te falar como que eu faço. Aí entra um outro aspecto muito importante. Manutenção preventiva. Né? Os meus pacientes que têm restaurações em resina, Grandioblox, Tetric CAD, eles vêm a cada 6 meses, eu faço uma conferência do ajuste oclusal, faço um repolimento de tudo para tentar aumentar o tempo de vida útil. E mesmo assim, o aspecto jamais vai ser o de uma cerâmica. Né? E aí entra um outro detalhe. Aquilo que eu comentei. Pensando na condição inicial do dente. O que nós vamos fazer? Né? Num caso estético, um paciente que é jovem. Vamos pensar esse paciente aí. Vamos pensar em cerâmica anterior e resina posterior. Ele é um paciente de, sei lá, 22 anos de idade. Eu faria cerâmica nos anteriores com, assim, quase que absoluta certeza. Para eu garantir cerâmica feldspática, para garantir essa estética por um tempo maior, e faria o monitoramento dos dentes posteriores. Entendeu? Sim. É igual a gente está comentando. A gente não vai ter, infelizmente, ou talvez até felizmente, né, que é uma coisa que faz a gente talvez ter até o prazer, a motivação de estar sempre aprendendo, infelizmente não vai ter a verdade absoluta. Né? Mas essa troca de ideia que eu acho que acrescenta muito, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu acho fantástico isso. E o que eu queria fazer? Porque o que eu fiz? Eu peguei aquelas dúvidas que a gente vem desenvolvendo lá desde o grupo, peguei essas dúvidas mais específicas suas. Outra coisa que você me perguntou que eu achei super legal, a questão da maquiagem fotopolimerizável e durabilidade. Aquilo ali, na minha opinião, é mais para entregar um trabalho bonito na hora que você coloca do que pensar em qualquer outra coisa. Se você para tirar foto do Instagram. Oi? Para tirar foto do Instagram. Exatamente. Então, hoje eu vou te falar. Antes eu não maquiava. O dente posterior nem aplicava glaze. Era só polimento mecânico. Só que começou a me incomodar. Eu entregar para um paciente um resultado que na hora que ele olha, não é a mesma coisa. Mas quando eu faço um polimento, uma mini maquiagem no sulco, um glaze fotopolimerizável, o resultado final que eu entrego imediato, ele é muito mais apresentável. E eu acredito que aquele pigmento no sulco, ele vai se manter por um tempo maior. Não tem acompanhamento, que eu comecei a maquiar tem pouco tempo.
Mas não confie nisso aí igual um blade cerâmico. Ele vai desgastar e vai se perder muito rápido. Tanto é que, quando a gente vai fazer uma restauração cerâmica, é extremamente indicado a gente fazer um ótimo polimento da cerâmica antes do glaze, e na resina isso também é uma grande verdade. Porque uma falha que eu vejo em restauração cerâmica, por exemplo, IMEX, e é uma falha, assim, absurda. Uma vez eu discuti até com o Vitor Clavijo, num curso que eu estava com ele, que eu acabei virando amigo dele, ele mostrou um caso de IMEX, acompanhamento de longo prazo. Adriano, o IMEX todo detonado em relação à estética. Fala, olha, isso aqui tem um restaurante há 8 anos. Todo poroso, cheio de problema. Eu falei, eu discordo. Isso aí não é o material. É o técnico que não fez o trabalho apropriado. Por quê? Eu, particularmente, eu acho um absurdo o técnico, e inclusive até muitos indicarem, você jatear com óxido de alumínio numa restauração cerâmica antes de maquiar. Ou seja, aquele glaze da cerâmica ele também se perde com o tempo. Demora mais do que o da resina. Mas quando você perde aquele glaze, primeiro, você destrói o antagonista, se não estiver bem polido. E segundo, esteticamente vai ficar comprometido. Então aí entra a questão da técnica de finalização, o quanto precisa de ter cuidado. Mas, igual eu te falei, dente anterior de resina, eu nem sonho em colocar maquiagem, esquece. Não vai funcionar. A não ser que você faça uma coisa que o Pascal Magni faz brilhantemente. Eu fiz isso em um caso, porque eu acho que é um trabalho que não justifica. Esse caso tinha indicação, que era um paciente muito jovem. Quer fazer o quê? Faz a faceta. Lá no Serec, você reduz aquela área de mamelo, faz uma maquiagem interna e estratifica o esmalte de resina. Fica lindo. E aí vai funcionar, porque tem a resina que protege. Agora, maquiagem em resina em dente anterior, esquece. Se cerâmica já é difícil, resina nem se fala. E essa adesão entre resinas com adesivo tranquilo também? Tranquilo, mas aí tem todo um processo de condicionamento. A questão do condicionamento dos materiais, ela é fundamental. Eu quero até te mostrar uma outra coisa aqui, ó. Isso que você falou da maquiagem do IMEX, da cerâmica, a primeira coisa que a gente aprende é que ela acaba se fundindo ao material quando ela chega naquela temperatura ideal, de 800 graus, 749. Ela se funde realmente. Ela se funde a cerâmica. Então não tem porque jatear para ter retenção da maquiagem. Não, mas sabe para que eles jateiam? Não é nem para ter retenção da maquiagem. É para facilitar a aplicação do pigmento. Ah, entendi. Para não escorrer. Entendeu? A gente estava falando aqui de preparo, né? De condicionamento. O que é muito importante aqui? Ó? Respeitar cada etapa. Cerâmica feldspática. Jateamento com óxido de alumínio? Não. De silicate de líquido? Também não. Nem internamente, nem externamente. Né? Esse RCPI aqui é uma rede de cerâmica infiltrada de polímero, que é o Enamic. Né? Também não tem indicado. Ao polímero, sim. E o Pascal Magni, inclusive, ele recomenda não só você jatear, mas você fazer uma asperização com uma ponta diamantada ainda, para aumentar esse potencial de adesão. Né? Então, o importante é isso aqui. Ó. Se você fizer tudo corretamente, aí entra todo o princípio de condicionamento do material, a chance de sucesso vai aumentar muito. Outra coisa que eu discordo, que direto eu recebo perguntas sobre qual cimento usar. A maioria das pessoas, infelizmente, ou acho que é natural do ser humano, é que é o caminho mais fácil, né? E a pessoa às vezes quer usar o 200 para tudo. Esses cimentos universais, eu acho eles fantásticos, mas com indicação extremamente limitada. Né? Então, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, igual as meninas aqui na clínica, não sou eu que preparo essas peças, hoje não é mais. Essas peças, a cimentação de link metálico, o preparo da cerâmica, quem faz isso é meu auxiliar. Mas ela tem um procedimento operacional padrão que ela tem que seguir o passo a passo. Porque assim, tem que ter esse cuidado. A maquiagem de resina, hoje é ela que faz. Mas nós temos um protocolo e não pode pular nenhuma etapa. E aí você certamente vai aumentar a chance de sucesso. E aí você tinha comentado também, Adriana, a questão da cimentação, né? Com resina? Exato. Cada vez mais eu tenho usado a resina, termicamente codificada.
Eu não usava, vou te falar por quê. Porque eu não dominava a técnica. Quanto mais eu uso resina, mais eu quero usar resina para cimentação. Algumas justificativas. Primeiro, facilidade de remoção de excesso. É sensacional. Segundo, para dente posterior feito em resina, que a gente não tem desgaste, principalmente, eu tenho uma interface de ligação ali da restauração com o dente infinitamente melhor. E tem um outro detalhe, que a gente tem que pensar em adesão, né, que é a força de colagem, vamos falar assim, e a gente tem que pensar na coesão. E é inegável que a força de coesão da resina modificada é muito maior do que do cimento. Então eu vejo muitas vantagens. O que é desvantagem? A questão de domínio da técnica. Tem uma curva de aprendizado maior. Hoje eu consegui desenvolver, eu já fui cimentar a restauração on lay, que eu tive que desmanchar tudo e fazer de novo. Que a resina endureceu antes da hora, a peça não assentou, virou um problema. Você usa ultrassom para assentamento? Não uso mais. Eu tentei usar, não me ajustei bem. Hoje o cuidado que eu tenho é de deixar a resina realmente no melhor ponto para cimentar. Então eu deixo ela lá uns 10 minutos né, naquela temperatura para não ter para diminuir o máximo o risco. Então em relação a essa questão da cimentação, só uns pontos finais aqui é o seguinte, ó. Uma adesão bem-sucedida implica resistência adesiva ideal por meio do condicionamento específico do material, né, e do dente, mas também requer forte força coesiva dos próprios materiais de cimentação. Então a resina, nesse aspecto, sai ganhando. Algumas dúvidas que eu acho que aqui esclarece. Ó. Eu vou ler tudo que eu acho que é relevante. Assim, um adesivo com carga radiopaca, que no caso seria a resina, né? E um material restaurador pré-aquecido fotopolimerizado foram sugeridos como agente cimentantes. Friedman demonstrou o sucesso de facetas de porcelana coladas com resina composta restauradora microhíbrida há mais de 15 anos. Ou seja, o que é novo para a gente, igual, por exemplo, o Rogério Marcondes, que é de Curitiba, que é uma outra referência em odontologia estética. Eu sei que ele só cimenta com resina termicamente modificada há anos e anos e anos. E tem resultado, mas o cara domina a técnica, né? Outra aqui, ó. Em 95, estabeleceram que a resina dual polimerizável não oferecia vantagens em comparação com a fotopolimerização apenas. Ou seja, o cimento resinoso dual não tem vantagem quando comparado com a resina. E esses autores, olha, 95, pode ter sido os primeiros autores a propor o uso de uma resina composta restauradora como agente cimentante para inlay cerâmica. Uma preocupação que a gente tem, eu tinha também, é a questão de profundidade de luz. Né? Se aquela luz vai chegar, não vai? Olha esse outro relato aqui que interessante, nesses trabalhos. As preocupações com a profundidade da polimerização foram desmistificadas. A espessura da restauração pode ser compensada por tempos de polimerização prolongados, até 90 segundos por superfície, e nenhum efeito do modo de polimerização, foto ou dual, foi encontrado no desempenho mecânico de on-lays espessas, até 7 milímetros. Isso é muita coisa. E sabe Fora que você pode também compensar antes o núcleo de preenchimento e deixar uma espessura menor. Exatamente. Então é muita coisa envolvida. Além disso, a resistência ao desgaste dos materiais restauradores prova ser superior ao cimento de resina à base, né, de metacrilato ou fosfato. Então, o que é o mais importante? Que, ó, o pré-aquecimento da resina por meio de dispositivo específico, 68 graus por 10 minutos. E usar a resina certa, né? Não é qualquer resina. Eu uso essa aqui, ó. Só uso Z100 para cimentar. E, além de tudo, custo mais baixo, a facilidade da técnica, o resultado final eu te falo que quando a gente, né, se dedica nessa curva de aprendizado, eu penso que o ganho ele é incalculável, Adriana.
Mas uma coisa... A habilidade de cor também a longo prazo, ela vai ter. Né? Vai, não tem dúvida nenhuma. Olha aqui que interessante, aquela questão da tomada de decisão em relação a restauração de mínima espessura. Restauração de resina fresada com 0,2 milímetros. Vai tentar fazer isso aqui no IMEX, esquece. Vai acontecer isso, né? Não tem como. Adriana, em relação a todas as perguntas, igual eu te falei, lógico que eu acho que isso é uma... Esse momento é uma conversa inicial, talvez para a gente abrir a mente para outras coisas. Eu quero e vou fazer isso, não sei te falar quando que eu vou conseguir, mas eu vou pegar um apanhado de casos clínicos que eu tenho, com as mais variadas indicações. Eu tenho reabilitação de todo jeito que você imaginar. Tem com PMMA, com acompanhamento, tem de resina, tem de cerâmica feldspática, tem de IMEX. E eu quero mostrar quais que são, dentro disso que a gente conversou, exemplificar clinicamente, porque eu acho que o clínico, a visão clínica de casa, eu acho que ela ajuda muito também, né? Sim. Mas me fala, mais alguma coisa para a gente conversar hoje? Acho que é interessante também frisar na aula em si, né, os parâmetros. Por exemplo, quando você faz a cimentação com resina modificada termicamente, você deixa o espaçamento maior? Olha, eu vou te falar que a minha tomada de decisão para o espaçamento, ela é mais em função do tipo do meu preparo do que do próprio agente cimentante. Tá? Então, o que eu vejo? O que eu busco? Fresagem no modo faceta. Para quê? Para eu ter uma superfície o mais uniforme possível do cimento, ou do agente cimentante, vamos falar assim. Em alguns casos, pode ser que, dependendo de como eu fiz o preparo, eu tenha que aumentar aquele espaçador para eu conseguir fresar no modo faceta. O que eu trabalho, qual que é a margem que eu trabalho hoje? Eu trabalho, na minha experiência clínica, no mínimo de 80, aí pensando em restauração para dente, tá? No máximo de 150. Minha primeira tomada de decisão, então, tentar fresar no modo faceta. Se de 80 a 150 eu conseguir estar no modo faceta, qualquer um que eu colocar, eu vou conseguir fresar bem, o que eu faço? Isso é de uma forma empírica, aleatória da minha cabeça. Tá? Nunca vi nenhum trabalho relacionado a isso. Quando eu vou cimentar com resina, eu deixo 100 micrômetros de espaçador. Se eu for usar cimento, aí eu deixo com 80 mesmo. Mas eu vou te falar, sinceramente, eu acho que nem teria essa necessidade. E por que eu deixava 100 no início? Porque eu tinha dificuldade na técnica. Então, eu vou me garantir aqui, mas com o escoamento que a gente vê hoje, com a resina apropriada, com o aquecimento adequado, e tem um detalhe importante, a técnica tem que ser muito precisa, porque a gente levar aquela resina no dente, um pouquinho que você vacilar, ela já perdeu, já saiu da temperatura, ela já volta, né? E já perde esse poder de escoamento. Então, eu penso que isso tudo é muito mais importante do que o espaçador. Mas ainda uso 100, por via das dúvidas, tá? Espessura de margem. Se eu for fazer fresagem, minimamente, vamos pensar no minimamente invasivo, né? Porque a espessura de margem também está relacionada com o preparo. Espessura de margem para IMEX. E a gente sabe que se você não deixar uma espessura de margem no preparo, você vai correr risco daquela cerâmica fraturar. Né? Então, o que é meu pensamento hoje? Eu procuro deixar uma espessura de margem maior no meu preparo, deixar um chanfro de pelo menos 1 milímetro, e aí eu posso deixar a espessura de margem zero. Porque o chanfro já me deu a espessura que eu preciso, ou seja, o preparo definiu. Se eu quiser correr o risco, não quero deixar 1 milímetro de margem, quero correr o risco e quero fazer com IMEX. Se o meu preparo não tem essa espessura suficiente, não me dá essa espessura suficiente de fresagem, eu jogo a espessura de margem para 100, para o IMEX. Lembrando que, além de tudo, a fresadora que você usa também muda. Por exemplo, a Prime 1000, no modo extra fino, eu já tenho acompanhado o Sérgio Meig nos testes e nos estudos que ele faz lá, ele já tem diminuído, com o avanço do software e das fresadoras, mesmo para cerâmica, ele já vem reduzindo essa espessura de margem para fresar, sabe?
Então, vamos de uma forma bem didática e bem direta. 3 situações. Preparei o meu chanfre com 1 milímetro para IMEX, espessura de margem pode ficar em 0, que o preparo já me deu a espessura. Não preparei o chanfre, mas quero fazer IMEX e quero correr o risco. Eu aumento a espessura de margem para 100 para fresar com segurança e depois faço o acabamento na mão. Espessura de margem em resina, só deixo em 0. Até porque essa espessura de margem de resina ela vai fresar muito bem, é sensacional a espessura, e eu vou diminuir meu trabalho na boca. E como eu vou cimentar com resina, algum eventual probleminha ali, pensando que o meu substrato é esmalte, eu vou cimentar com resina, a resina vai cobrir aquela interface. Se eu fosse usar cimento, minha mentalidade seria outra. Então, basicamente, em relação a isso. A espessura oclusal mínima, a gente já conversou lá atrás. Se eu for seguir o fabricante, 1 milímetro é 1,5 milímetro. Mas tem artigos científicos que mostram que numa espessura menor, a resina tem funcionado melhor, inclusive, do que o IMEX. Por quê? Por causa da resiliência que ela tem. Eu te dei o exemplo do IMEX que quebrou, se fosse resina, dificilmente teria acontecido. Acho que foi tudo respondido. Acho que matamos todas, né? Todas. Quero só te mostrar mais uma coisa aqui que eu acho que é bem importante. Para a gente concluir essa nossa conversa, que é isso aqui, ó. A tomada de decisão. Mais uma vez, Pascal Magno. A decisão de usar restaurações poliméricas, CAD/CAM, ou seja, resinas, né, reforçadas, sempre deve ser tomada junto com o paciente, após discussão sobre invasividade e custo-benefício, em comparação com resinas compostas diretas e cerâmicas indiretas, e sabendo que restaurações de cerâmica indiretas anteriores sempre fornecem o melhor desempenho a longo prazo. Eu acho brilhante essa consideração que ele faz no livro dele. E, como eu te falei, eu acho que na vida, pelo menos o pensamento que eu tenho é o seguinte, Adriano, eu sempre busco me inspirar em pessoas. Né? Só que eu não me inspiro em um só. Igual eu falei, eu busquei esse apanhado com o objetivo de quê? De construir meu próprio caminho. Né? Então, não sou pesquisador, mas estudo pra caramba, trabalho pra caramba e tenho comigo de querer fazer sempre o melhor que eu faço. E uma vez me marcou muito. Eu era bem mais novo e bem menos experiente, até como pessoa, do que eu sou hoje. Uma coisa que um professor falou na minha especialização de implantodontia. Ele falou o seguinte: domine as bases e crie os seus próprios caminhos. Então, eu acho que isso é muito legal. A gente trocar ideia, buscar informação, mas acima de tudo pensar o seguinte: o que eu, Alex, quero como dentista? E o que eu busco hoje é paz. Eu quero ter, né, saúde física, saúde mental, tranquilidade com os meus pacientes. Eu quero acordar, saber que eu vou ter problema todo dia para resolver, mas eu vou pensar sempre nesse sentido, de entregar o melhor para o paciente de uma forma mais clara. E eu acho que negligenciar o planejamento e assumir responsabilidade em excesso é o que está matando as pessoas. Né? Estou copiando receitas. Isso que vou te falar o seguinte: receita pronta para mim foi feita para funcionar só na cozinha. Lá funciona, segue que vai dar certo. Quando a gente lida com biologia, com paciente, com perfil psicológico diferente, a coisa é muito mais complexa. Quem está dando receita de sucesso, falando que aquilo vai funcionar, convive com ele lá uns 2 meses e ver como que é a vida dele para ver se aquilo é assim mesmo. Então, né, igual dentro do curso, você vê o seguinte: é um curso que tem aulas e aulas e mais aulas. Eu acho que a coisa mais difícil que tem lá é você encontrar uma receita pronta. Sim. Não é verdade? Não é um desafio. Exatamente. Algumas coisas dá, mas num sentido mais amplo não tem como. E eu me lembro uma vez que eu fui dar um curso em Belo Horizonte, e a minha vida inteira, o meu objetivo é fazer o quê? É tentar despertar na pessoa o raciocínio para ela criar o caminho dela. Né? Lógico, entregando o máximo que eu posso. Mas eu estava num curso presencial, e nem era sobre Serec. Eu já dou curso desde antes nessa parte de cerâmica. Aí uma aluna virou e falou assim:
Estou esperando a hora que vai chegar a receita que eu vim buscar. O curso eram 2 dias. No final da manhã ela falou assim, eu disse, olha, eu te convido a não voltar hoje à tarde nem amanhã. Sabe por quê? Você não vai encontrar a receita. Você veio buscar no curso errado. Você pode pegar o dinheiro, a gente te devolve lá. E o que acontece? Eu falei com ela de um jeito que eu achei que ela ia pegar as coisas e ir embora. E ela ficou até o final. E no final ela me agradeceu. Eu falei, eu estava com um pensamento totalmente equivocado. Eu estava limitado a querer achar que tinha um jeito e não existe. Né? Não tem a receita perfeita. E problemas vão continuar existindo. Igual eu falei, o que muda é a maneira como a gente encara e absorve tudo isso. É isso. E aí? Alex, muito obrigada pelo banho de conhecimento. Que isso, Adriano. Eu que agradeço. Legal. Muito proveitoso mesmo. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, igual eu falei, fica a promessa, não sei quando que eu vou conseguir cumprir, mas eu vou cumprir, por mim e por vocês, que é essa questão dos casos clínicos. Deixa eu te perguntar, aproveitar que nós estamos aqui, eu queria te perguntar uma última coisa. Em relação ao que a gente conversou hoje, você realmente achou que foi válido, que engrandeceu? Te trouxe mais resposta ou te trouxe mais dúvida na cabeça? Não, me trouxe mais, assim, tá dentro do que eu já ponderava, e me trouxe mais segurança, de saber que eu tô no caminho. Que bom então. Sim, e que a resina, ela é viável. Sim. É uma realidade hoje, é uma opção muito interessante, principalmente pelo menor desgaste do dente. Exatamente. Então, não é levar em consideração custo, como às vezes é a primeira coisa que a gente pensa, vai ficar mais barato. Como oferecer ao paciente, não é. Não é isso. A preservação da estrutura. E eu vou te falar uma coisa, Adriana. Na minha opinião, se você está oferecendo, ou alguma pessoa está oferecendo para o cliente, uma restauração de resina pela metade do preço, pensando que ele está levando uma vantagem, só o paciente que está ganhando. O dentista está tomando prejuízo, pode ter certeza que está. Por causa disso que a gente comentou. Né? Então, eu acho que a variação é mais ou menos por isso. Que bom que foi bom, para mim foi extremamente proveitoso também, e é sempre muito interessante, né? Você que está em contato direto lá no nosso grupo e no curso, eu falo que engrandece muito para mim pessoas que questionam com fundamento. Isso aí eu acho que, né, quem questiona ganha, quem é questionado ganha, e quem está assistindo também acaba que tem proveito com isso tudo. A gente segue falando que foi muito, muito bom. Te agradeço demais, Adriano. Eu também te agradeço muito. Até mais. Abração então, até a próxima. Tchau.